Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito conosco, Deus tem feito em nós, desde sexta-feira, não é verdade? Que noite abençoada nós tivemos ontem, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Que bênção foi para nós esta manhã de oração, você concorda? Está sendo, diga, eu estou sendo abençoado. Pergunte ao seu irmão aí, está sendo também uma bênção para você? Que o Senhor te abençoe, diga para Ele. Te abençoe ricamente, te abençoe largamente. Se você até pode, sentado como está, estende a mão, toque esse irmão e diga, eu te abençoo. Te abençoo em nome do Senhor. Proclamo sobre você palavras de bênção, de santidade, de libertação, de cura, de salvação, sobre você, sobre a sua família. Que Deus visite os seus, diga para Ele que Deus visite os seus. Que a graça de Deus entre na sua casa. Que o Espírito Santo tome conta de todo o seu lar. Que a sala da sua casa seja repleta da presença de Deus. Que o seu quarto seja inundado da luz do Senhor. Que a sua cozinha, o lugar onde a sua família tantas vezes se encontra, seja visitado pelos anjos de Deus nesse momento de agora. Que a sua casa seja libertada de todo mal, preservada de todo perigo. Que Deus habite o seu lar. Diga para Ele que Deus habite o seu lar. Que ao voltar para casa você se sinta em casa, porque o Senhor te espera lá de braços abertos. Seja abençoado, diga a Ele, seja abençoado, seja repleto do Espírito Santo. Que hoje o céu se derrame sobre você, que você receba o abraço do Senhor que você tanto necessita, porque Deus te ama. Diga a Ele, o Senhor te ama. Você é amado. Você é querido por Deus. Você é resultado do amor de Deus por você. Só tem uma razão, pela qual você está aqui sentado nesta cadeira agora. A única razão pela qual você está aqui agora sentado nesta cadeira é que Deus ama você, Ele te ama, Ele te quis, Ele te quis. Você não é uma obra do acaso, você não é fruto de um acidente, você não é um descuido de alguém. Deus, quando pensou esse mundo, não pensou esse mundo sem você. Ele te quis desde o início, e Ele te fez para você ser eterno. Você não vai acabar, você não vai acabar. Diga, eu não vou acabar. E diga ao seu irmão, você não vai acabar, porque você foi feito para ser para sempre. E fazendo um carinho nessa pessoa, diga para ela, nem a morte vai poder acabar com você, porque o amor de Deus te sustenta. Olha aqui nos meus olhos. O amor de Deus permitiu que você chegasse até aqui. E esse mesmo amor vai permitir que você chegue até o fim. Você não ficará pelo meio do caminho. Não é fácil para ninguém. E se a vida fosse fácil, ela não teria graça.
São os desafios que nós enfrentamos que nos faz ver a fé que nós temos. E muitas coisas que aconteceram conosco nos desanimaram, mas nos desanimaram desse mundo para nos animar para as coisas que verdadeiramente importam. Você que desanimou, tinha coisa que era para você desanimar delas mesmas. Ai, Márcio, teve coisa que eu desisti. Que bom que você desistiu. Que tinha coisa que você já desistiu tarde, era para você desistir delas mesmas. Porque para a gente subir ao céu, nós temos que largar certas coisas para trás. E o Senhor está com você em todo esse processo. Você nunca esteve sozinho e nunca ficará sozinho. Tenha essa confiança, esse é o nosso grande tesouro. O nosso grande tesouro, gente, não é uma cura física. O nosso grande tesouro nem é resolver certas coisas da nossa história que aconteceram. O nosso grande tesouro é que nós temos Deus conosco, e quem tem Deus consigo vai até o fim, vai aguentar firme e vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Sabe, quando eu participava dos encontros de oração, muitas vezes eu via o que Deus fazia com as outras pessoas. Eu ficava assim na expectativa que fizesse comigo. Mas eu não precisava. Então cheguei a uma hora que eu entendi que não adianta eu querer certas coisas que eu não preciso. E quando eu entendi isso, eu parei de ir para os encontros só por causa daquilo que eu precisava. Eu passei a ir por causa de Deus e para ver as maravilhas de Deus. E cada pessoa que alcança uma graça do Senhor é como se eu mesmo alcançasse. Eu vibro, eu me animo, eu choro de alegria. Quem estava aqui naquele momento de adoração que nós tivemos ontem à noite? Levante a mão. Olha, muita gente. Eu não sei você, mas aquele testemunho que nós escutamos, todas as vezes que eu escuto, eu me comovo, me dá vontade de chorar, e eu louvo a Deus. Eu fui para casa agradecendo a Deus. Cheguei em casa, minha esposa, que deu todo o suporte para eu estar aqui no dia de ontem, não é? Cuidando das coisas para que eu tivesse liberdade de estar aqui, dando assistência para os meus filhos e tudo mais. Minha esposa já estava cansada, já estava dormindo. Não teve jeito, eu acordei ela para contar o testemunho de novo. De novo. Porque eu não consigo entender uma pessoa que veja o que nós vimos, que ouça o que nós escutamos e não se comova. Para você que não teve a oportunidade de estar aqui na noite de ontem, nós tivemos a alegria de uma família que subiu ao palco, com uma filha de agora, se eu não me engano, 11 aninhos, que participando do acampamento Fé e Milagres de 2017, obtiveram não uma cura, não uma graça, obtiveram um milagre. Um milagre. Esta criança, que é a Júlia, que estava com câncer na cabeça, um câncer atrás do globo ocular, um câncer com metástase, extremamente agressivo, já tinha sido desenganada pelos médicos. Ela já estava cega daquele olho, completamente cega daquele olho. Ela precisaria fazer ainda várias intervenções quimioterápicas e cirúrgicas para que ela fosse preservada, para que ela não morresse, porque o câncer estava avançando e avançando de uma forma galopante. Quando os pais, em conversa com o médico, entenderam ainda a situação, perceberam que era pior do que imaginavam. Os médicos disseram para os pais que o mais importante era salvar a filha, e por isso aquele olho que ela estava com câncer teria que ser extraído. Aquela família estava orando por ela num fim de semana como esse nosso, e a cirurgia já estava marcada ali para terça-feira. Ia ser retirado o olhinho daquela criança de 5 anos.
Como a família não podia trazê-la aqui para o acampamento, porque ela estava com a imunidade muito baixa, estava fazendo um tratamento contra o câncer. Era uma criança muito jovem. A família, os pais não puderam trazê-la. A família veio. Não os pais, mas a família veio. E trouxeram um cartaz com a foto dela, que eles também trouxeram ontem à noite e mostraram. Trouxeram um cartaz com a foto dela. E apenas havia o pedido de uma graça de Deus, mas não dizia o que ela tinha. Nem que era câncer, nada. Apenas a foto e o pedido de que o Senhor olhasse para ela e a atendesse. Numa noite de sábado do ano de 2017, igual àquela que nós tivemos ontem, o Frei Josué passando com o Santíssimo Sacramento no meio das pessoas, como foi feito ontem, parou diante daquele cartaz que estava com a imagem daquela criança e tocou com o Santíssimo na foto da criança. E assim que tocou com o Santíssimo na foto da criança, não deu 2 minutos, Roberto Tanus, que estava aqui no palco juntamente comigo, conduzindo a oração, recebeu de Deus uma revelação, uma palavra de ciência, que ele proclamou dizendo: uma pessoa que não enxergava de um dos olhos está sendo curada agora por nosso Senhor. Os pais em casa disseram: é a nossa filha, nós tomamos posse desta graça. E começaram a perceber que a Júlia voltou a enxergar. E a mãe dizendo a Deus: Senhor, eu acredito, mas a minha fé é muito pequena. Então eu te peço, dá-nos um sinal de que é a nossa filha que o Senhor está curando. E a mãe contou para nós aqui depois, nos bastidores, ela tem as fotos e tem vídeos deste sinal que Deus deu. A Júlia tem olhos azuis, o olho morto, o olho cego, ficou verde. E permaneceu verde por um bom tempo. E a mãe, com o pai, voltou com a Júlia no médico e disse para a médica que a tratava: a nossa filha está enxergando. E ela disse: é impossível, a médica falou. Vocês estão negando a doença. Vocês estão fora de si. Porque já sabem que a filha de vocês vai ter que tirar o olho. Inclusive passaram para ela a indicação de onde fazer o olho de vidro, para colocar no lugar do olho que seria retirado. E o pai me contava aqui dentro, ele disse: eu pedi a Deus que mesmo que a minha filha não enxergasse mais, que não fosse necessário tirar o olhinho dela. E não cabia na minha cabeça que um olho de vidro fosse posto na minha filha. E eu pedia a Deus, eu suplicava ao Senhor e eu confiava, porque no fundo do meu coração eu tinha certeza que Deus não permitiria que o olho da minha filha fosse retirado. E insistiam com a médica que dizia: vocês estão tentando fugir da realidade. Mas pela insistência dos pais, levaram a mocinha, a Júlia, menina, para a sala de exames e foram verificar o olho dela. O olho estava enxergando, o olho estava sem câncer, o câncer desapareceu, com todas as suas metástases. E nós recebemos ontem ali no palco do Rincão, porque ela subiu e ficou diante de todos, a Júlia completamente curada, porque o Senhor fez subir diante dos nossos olhos um milagre naquele palco no dia de ontem. Só que isso não foi tudo. O pai da Júlia ainda me dizia o seguinte: o tema do acampamento daquele ano de 2007 era: permita que Deus transforme a sua vida. E ele disse: Márcio, estava afastado de tudo, eu estava longe de tudo,
a nossa família estava despedaçada, meu casamento, e ele contou isso diante dos filhos, porque é um testemunho de transformação que Deus realizou na vida de toda a família. Ele disse: meu casamento não estava bem, as coisas entre nós não estavam bem, tudo estava dando errado, a gente estava ladeira abaixo, mas aquilo que aconteceu não foi para a destruição, foi para a glória de Deus, porque a minha família foi toda restaurada por nosso Senhor. E continuou dizendo que ele nem gostava muito da Canção Nova, não assistia a Canção Nova, e ainda dizia para a mãe dele: pai assinou para a senhora uma quantidade imensa de canais, a senhora só assiste esse, não tem outro negócio para a senhora assistir não. Mal sabia ele que Deus usaria a Canção Nova para devolver a ele não só a filha, mas a família inteirinha, porque Deus pode o que a gente não pode, porque nosso Deus é capaz do impossível, porque milagres acontecem de fato. Então, querido, querida, pegue a sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Todos acharam? Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém de vós aqui está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos, cante louvores ao Senhor. Alguém dentre vós aqui está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Repita comigo: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e outro o reconduzir, que este então saiba: quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda mais com fé. Confessai os vossos pecados uns aos outros. A gente precisa colocar diante de Deus aquilo que está apodrecendo dentro de nós. Não esconda segredos de Deus. Não tenha uma vidazinha particular escondido do Senhor. Não se permita uma ocasião de pecado, não cultive um pecado de estimação, porque daquilo vem a doença para toda a sua alma. Eu conheci um homem
que ele teve uma unha encravada e ele não cuidou. E por causa daquela unha encravada, o pé dele foi amputado. Às vezes a gente olha e diz assim, é só uma unha inflamada. Qual o problema de uma unhazinha infeccionada? É só a gente ter cuidado, isso sara sozinho. E a gente não percebe que o pé foi amputado para o homem não ser sepultado, porque aquela unha encravada ia levá-lo à morte por uma infecção generalizada. Há certas coisas que a gente diz assim, mas eu já faço tanta coisa boa, eu já sou de Deus, eu rezo o terço, eu vou à missa, de vez em quando eu me confesso, então o que tem de errado eu ter essa coisinha que eu sei que não agrada a Deus, mas em tantas outras coisas eu já sou agradável a Deus, já faço o que Ele manda, eu já procuro ter uma vida honesta, uma vida íntegra, mas é só essa particularidadezinha da minha vida que não está bem. Isso adoece você. Isso estraga todo o resto. Isso puxa as forças da sua alma como um pé doente, põe o seu corpo inteirinho doente. Então olha o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos confessar o que dentro de nós está estragado, está apodrecido, está nos adoecendo, para orarmos uns pelos outros. Orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e em seguida orai uns pelos outros para serdes curados, porque a oração de uma pessoa que está em Deus tem grande poder. Repita comigo, a oração de uma pessoa que está em Deus tem grande poder. Quem aqui precisa orar por alguma pessoa que conheça e que está precisando muito da intervenção de Deus na vida, seja um filho, um marido, um pai, uma mãe, um amigo, levanta a mão. A sua oração precisa ter poder. E a única oração que tem poder é de uma pessoa que caminha com Deus. Você precisa caminhar com Deus. Você não precisa ser perfeito, porque a perfeição cabe a nosso Senhor. Você não precisa acertar sempre. Você não precisa acreditar que você tem que ser totalmente isento de pecado, porque assim como eu, você sabe que você tem os seus tropeços. Mas quando você tropeçar, você tem que sacudir a poeira, levantar e dizer: caído eu não fico, eu vou caminhar com meu Deus. Perdão, Senhor, eu errei, eu pequei, mas em Teu nome eu me levanto, porque eu posso até tropeçar, eu posso até cair, mas sem Deus eu não vou ficar. Uma pessoa que tem poder na oração não é uma pessoa que não falha, é uma pessoa que não abandona a Deus, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela peca, ela se levanta, porque para ela qualquer coisa é concebível, menos ficar apartada de Deus. Nunca se aparte de Deus, e você verá que também através de você, não apenas de quem está no palco, também através de você se manifestará um grande poder de oração. E aí a palavra de Deus nos fala do Elias. Elias, que era um homem semelhante a nós, orou, preste atenção, com insistência. Prestou atenção na palavra? Como foi que Elias orou? Uma pessoa que passa o dia inteirinho, mas só um dia. Ela pega de agora, de manhãzinha, e vai até meia-noite, pedindo sem cessar uma coisa ao Senhor. Esse um único dia que ela orou, isso é orar com insistência? Não. Orar com insistência quer dizer orar insistindo tanto tempo quanto for necessário. Pode ser um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, um ano e vários anos, mas a gente não vai parar enquanto a gente não ver acontecer aquele bem que é necessário. Elias orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Quando voltou a chover? Quando Elias dobrou seus joelhos,
colocou a sua cabeça entre os joelhos e, escondendo-se de tudo aquilo que poderia distraí-lo, ele orou ao Senhor para que a chuva voltasse a cair e produzir o seu fruto. Elias era um homem semelhante a nós. Diga, Elias era um homem semelhante a mim. Diga, Elias era um homem semelhante a você, meu amigo. Não era igual, mas era semelhante. Por que não era igual? Por que era semelhante? Porque não tem um de nós aqui que é igual ao outro, nenhum. Todos nós aqui somos semelhantes. Então, quando a palavra de Deus está nos dizendo que Elias era semelhante, não era porque ele era semelhante, mas ele era melhor em algumas coisas. Elias era semelhante a nós no sentido de que ele estava conosco nas mesmas dificuldades, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais são os sentimentos que estão passando dentro de você? Elias estava enfrentando sentimentos iguais aos seus. E por isso, se você for lá, na passagem original que conta esse episódio, você vai se surpreender o que pode acontecer com um homem de Deus. Elias era um homem de Deus como você é. Elias era um homem de Deus como você, minha querida, é uma mulher de Deus, mas ele era sujeito aos mesmos sentimentos e fraquezas que nós. Por isso, num dia em que ele estava deprimido, mas Elias estava deprimido? Sim. Ele deitou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, melancólico, procurou um lugar para se esconder. Sabe quando você vai se esconder lá no meio do quintal e reza para ninguém te achar? Sabe quando você se esconde atrás do tronco da árvore, num ângulo para ninguém te ver ali? Estava lá o Elias deitado embaixo do zimbro, escondido como tantas vezes eu e você fizemos. Quem não tem zimbro se tranca no banheiro. Quem não tem uma árvore para se esconder debaixo dela, reza esperando a noite chegar, para se esconder na sua cama, embaixo do cobertor, como tantas vezes eu e você fizemos. Elias reclamou e murmurou, como eu e você já fizemos tantas vezes. Elias foi incrédulo, como tantas vezes eu e você temos sido. Mas, quando Elias se abriu para Deus, quando Elias se permitiu ser tocado por Deus, quando Elias foi tocado pelo Senhor, tudo dentro dele começou a mudar. Feliz de você que abriu o seu coração para Deus nesse acampamento de oração. Feliz de você que ontem à noite se desfez em lágrimas diante do Santíssimo Sacramento. Feliz de você que sentiu que algo dentro de você mudou, porque de verdade mudou, porque a mão de Deus tocou em você, e porque o Senhor te alcançou. A partir de agora você verá, tudo dentro de você vai mudar, como mudou na vida desse homem. Vai mudar, e vai mudar para muito melhor. E embora Elias carregasse ainda, porque veja, o Senhor nos toca, e não é assim, você deixa de reconhecer quem você é. Tudo muda, mas de uma certa forma parece que tudo continua igual. As pessoas até ficam confusas quando elas olham para você e dizem, ele está igual, mas tem alguma coisa diferente. Os sentimentos de Elias, eles não se desligaram da noite para o dia. E embora ele carregasse os mesmos sentimentos, o que foi que mudou em Elias? Lá na passagem original, que a gente não vai pegar por uma questão de tempo, depois você procura e dê uma olhadinha, diz que o que mudou foi a maneira dele rezar. Diz que Elias, apesar de carregar aqueles mesmos sentimentos, ele perseverou na oração. Ele orou no Espírito. Algumas traduções dizem que ele orou em oração. Veja, ele já estava em oração, mas de repente, aquela oração se transformou numa coisa que o ultrapassou. Ele continuou orando,
e nos ensina nesta palavra que eu e você precisamos continuar orando. Repita comigo: eu e você precisamos continuar orando. O que nós estamos recebendo de Deus termina nesse acampamento de oração? Gente, quando acaba um acampamento de oração e a pessoa diz assim: vamos ver como será a partir de agora. Isso é testar a Deus. Isso é desconsiderar o que o Senhor fez. Vamos ver como é que vai ser agora segunda-feira, quando a gente voltar para casa. Isso é falta de fé. Então a gente diz o que, Márcio? Então diga assim: a segunda-feira que me espere, porque eu estou chegando. A gente volta com uma certeza: apesar de tudo parecer igual, tudo está diferente, porque algo em mim foi tocado e transformado por Deus. É como uma vela, quando está apagada não faz nada, mas quando essa vela está acesa, ela pode tocar fogo no mundo. Deus acendeu a sua vela e você vai tocar fogo. O Senhor acendeu a sua chama. Repita: o Senhor acendeu a minha chama. O Senhor acendeu o seu Espírito em mim. Aquilo que eu senti, aquilo que eu percebi, é o Espírito Santo agindo em mim. Então, meu irmão, ficou para trás quem não veio nesse acampamento de oração, e você não sabe como você vai lidar com a apatia, com a tristeza, com o desânimo dessa pessoa. Leve a sua vela acesa e acenda a vela desta pessoa. Às vezes vai demorar um pouco, o pavio dela pode estar molhado, mas vamos ver quem vai ganhar, se é aquele pavio molhado ou se é o seu que está aceso, e aceso com o fogo do Espírito Santo. Então, é com fé que nós vamos partir daqui, é com fé. Olha, ainda que numa outra situação, a gente perceba que Elias teve que ordenar a descida do fogo, né? Porque aqui a gente está vendo que Elias orou ao Senhor pedindo que fosse derramada água, depois que ele tinha pedido a Deus que parasse de chover. Ele pedia a Deus agora que fizesse chover, mas numa outra situação, Elias tinha orado, pedindo a Deus que mandasse fogo sobre umas oferendas que ele tinha ofertado a Deus. Depois de ter pedido que fogo caísse do céu, agora ele precisava, usando a mesma ferramenta, ordenar, em vez da descida do fogo, a descida da água. Que ferramenta ele usou para pedir que fogo descesse do céu? Que ferramenta agora ele tinha nas mãos para pedir que a água descesse do céu? Veja, são dois opostos. Ora a gente pede fogo, ora a gente pede água, mas independente do que a gente pede, a ferramenta que nós temos nas nossas mãos é sempre a mesma. Que ferramenta é essa? Que ferramenta é essa? A oração. E nós lemos que ele se prostrou com o rosto entre os joelhos. Você já fez isso alguma vez? Eu lembro que muitas vezes, quando eu era garoto e eu estava triste, infeliz com a vida, meu pai falava até que era coisa de groteiro, de roceiro. Aqueles homens do campo muito simples, que senta agachado e enfia a cabeça entre os joelhos. Você já viu essa posição? Eu gostava, sentava lá. Ficava igual um avestruz, com a cabeça enfiada no meio das pernas. Elias fez parecido com isso, só que os joelhos dele estavam tocando o chão. E com os joelhos no chão, a cabeça entre os joelhos, para não alimentar, nem se prender ao que ele via e ao que ele ouvia, porque às vezes o que você vai ver e o que você vai ouvir vem para desanimar a sua fé.
Então o que Elias fez? Pôs as mãos sobre os ouvidos, tapou os próprios olhos, e conta a palavra de Deus que ele cobriu-se com o manto para não ver nem ouvir. Ele não queria saber das más notícias que chegavam, porque notícias ruins sempre vão chegar para uma pessoa que decidiu seguir a Deus. Alguém aqui decidiu seguir ao Senhor? Levante a sua mão e diga: eu. Então pode esperar, meu amigo, que má notícia sempre chega. Sempre vem más notícias para quem se decide a fazer o bem, para quem decide se converter, para quem decide fazer o que é certo, para quem decide a retomar a própria vida. E você acha que não chega notícia ruim para mim? Sempre chega, mas eu aprendi que os buracos dos meus ouvidos têm um calibre parecido com a ponta dos meus dedos indicadores. Tem uma hora que a gente precisa tapar os ouvidos para as notícias imprestáveis que chegam para nós. Pare de escutar a conversa que não presta. Pare de escutar a conversa que só serve para levar você para baixo, para desanimar você. Pare de escutar essas músicas porcarias que só deixa você entristecido num canto com aquele sentimento de mal amada, de mal amado. Pare de assistir coisas que vão botando você para baixo e vão te fazendo desacreditar da vida, desacreditar do ser humano, que só faz você olhar e dizer: esse mundo não tem jeito, esse mundo está perdido. Não, esse mundo não está perdido, porque Jesus Cristo o salvou. Esse mundo foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo não é do diabo, esse mundo é de Deus, e nós vamos ver esse mundo glorificar a Deus. Mas há um grande risco de nós nos perdermos e irmos com aquilo que é varrido desse mundo. Se nós permitirmos que os nossos sentidos, que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente ouve, vá nos afastando cada vez mais de Deus. Então o que você precisa fazer? Pare de se guiar apenas sobre aquilo, por meio daquilo que você vê e daquilo que você escuta. E comece a se guiar pela fé. Aqui está um resumo do que aconteceu. Elias pediu para parar de chover e parou de chover. Elias pediu para chover e voltou a chover. Mas quando ele pediu, não foi assim fácil, não. Estou provocando você para curiosidade, para você ir lá ler na fonte original. Está na sua Bíblia. Diz que quando Elias começou a rezar, ele virou para o servo e disse: sobe lá e olha o céu e vê se vai chover. O servo voltou e disse para ele: o céu está num azul total, não tem nem sombra de nuvem, tem nada. É nessa hora que a gente recebe uma resposta assim, depois da gente ter rezado, que a gente diz: eu sabia, é do jeitinho que eu pensei, isso não vai dar em nada. Tem 3 anos e meio que não chove. Será que pela força da minha oração essa chuva vai cair? Não. Acabei de rezar, olhei para o céu, parece que a coisa ficou ainda pior, parece que está mais seco do que antes. E nessa hora nós desistimos de rezar. Sabe quando que a gente desiste de rezar? Quando depois de ter rezado, a gente olha e não vê o resultado que a gente esperava. Então nós desistimos de orar. Eu pergunto a você: foi isso que Elias fez? Mas Márcio, eu tenho depressão. Elias também tinha. Mas Márcio, eu sou uma pessoa de temperamento melancólico. Elias também era. Márcio, eu tenho dificuldade de acreditar. O Elias também. Só que o Elias aprendeu a confiar mais em Deus do que nas sensações que o envolviam. Então ele tomou uma decisão. Ele disse para aquele servo que chegou e falou: não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Ele rezou mais um pouco e disse: volta lá e olha direito agora. O servo voltou e disse para ele: nada. Orou mais um pouquinho
e disse para o servo: vai lá de novo. O servo ia lá, subia no alto do monte, olhava de um lado, olhava do outro, descia, nada. E assim foram dias em oração. E qual era a resposta do servo para Elias? Elias perguntava: algum resultado? Qual é a resposta do servo? Isso acontece com você? Reza, 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 e nada. Mas numa das vezes, o servo voltou dizendo assim: tem um fiapo de nuvem, Senhor, eu acho que eu vi uma coisa. Era uma nuvenzinha pequena, como a mão de um homem. Deus deu uma nuvem em formato de mão. Você sabe por quê? Porque a mão de um homem tinha se erguido em oração. Porque a mão de uma mulher se ergue em oração. Porque a mão de um homem se ergue em oração. Uma porta se abre aonde antes não existia. Eu e você precisamos levantar as nossas mãos em oração, nos fechando a sós com Deus. Às vezes, a vista observando e nada vendo. A vista observa e nada vê, mas a fé prosseguindo e orando em oração, apesar das notícias desanimadoras, daquilo que os nossos olhos veem, a gente prossegue em fé, de fé em fé, prosseguimos em oração. Então, irmão, então, minha irmã, inclusive porque eu tenho certeza que isso aconteceu enquanto nós estávamos vivendo esse final de semana. Eu não tenho dúvida de ter gente que recebeu notícia desanimadora aqui, você rezando, mensagenzinha de WhatsApp, alguém ligou para você: ó, falei para você não ir, hein? Eu te avisei, deu problema. Ó, fulano está surtando aqui em casa. Mãe, acho melhor a senhora se preparar, porque quando a senhora voltar, o pai está da pá virada. Não é assim? Para você que recebeu notícia ruim, enquanto você estava aqui nesses dias, não preste atenção nisso. Era a tentação querendo desviar a sua atenção da grande graça que o Senhor já derramou e está derramando sobre você. Não dê atenção às coisas desanimadoras que você tem visto e que você tem ouvido. Pare de dar atenção a notícias ruins. Porque o Deus vivo ainda está nos céus, e mesmo a demora de Deus é parte da sua bondade. Essa demora de Deus para atender você é parte da bênção que você está recebendo de Deus. Os tempos de Deus, meus queridos, os tempos de Deus não estão às nossas ordens. Os tempos de Deus não se guiam pelos nossos desejos, muito menos pelos nossos caprichos. Se a primeira vez que você risca o fósforo, ele não pega fogo, o que você tem que fazer? Você precisa fazer comida, você tem que acender a chama no fogão. Você risca o fósforo e ele não pega, o que você faz? Você senta no chão e chora? E você diz: não vai ter almoço hoje. Imagina a senhora sentada no chão chorando, seu marido chega, você diz: eu não fiz comida. Por quê? Porque o fósforo não riscou. Vai dar coisa boa, não vai? O que você tem que fazer? Risca de novo. Risca o fósforo outra vez. Deus ouvirá a oração, mas Ele pode não responder na hora que nós marcamos. Talvez você tenha marcado uma hora para Deus atender você. E Deus que te ama já te disse: eu vou te atender, mas não é na sua hora, é na minha hora. Ele vai se revelar ao nosso coração que o busca, mas não exatamente no momento determinado pelas nossas expectativas. Então daí a necessidade da gente perseverar na oração. A oração importuna a Deus. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Eu sei que com você não aconteceu, foi só lá em casa. Quando os meninos eram pequenininhos, a coisa que a gente mais ouvia durante o dia era: ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe.
E chega uma hora que ela diz, que é? Não é assim? Está na hora de você começar, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Que se Ele não te atender porque Ele quer, Ele vai te atender para ter sossego. Jesus falou que a gente tem que aprender a importunar a Deus pela oração. A oração mexe com Deus. É isso que Jesus está falando para nós. Assim como tem coisas que eu e você, a gente não liga. Então tem gente que não aguenta barulho de passarinho de manhã cedo. Passarinho cantando na janela, a pessoa fica com ódio. Por mim pode cantar, até embala meu sono. Eu durmo é mais. Tem coisas que não incomodam a gente. Tem coisas que não nos perturbam, mas perturbam outras pessoas. Tem coisas que não perturbam a Deus. A oração de uma pessoa sem fé não faz nem cócegas. Mas quando uma pessoa confia em Deus e começa, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Importunar a Deus pelas nossas súplicas. Gente, houve uma época que para a gente conseguir fogo, era preciso a gente atritar uma pedra na outra pedra, várias vezes. Riscava uma pedra antes do fósforo, riscava uma pedra na outra, ou às vezes você tinha que pegar 2 pauzinhos, ficar esfregando, botava uma vareta num pedaço de pau e ficava ali, ó. Alguns eram mais espertos, faziam uma cordinha para aquele pau girar mais rápido, para que pelo atrito a chama pegasse. E às vezes demorava para pegar, mas quando pegava era uma festa. Que alegria! Porque as pessoas insistiam até conseguir fogo, porque elas precisavam. Gente, nós insistimos em coisas tão menos importantes. A gente insiste em reclamar. Pergunta aí para esse seu colega te conhece? Hã? Pergunta para ele aí, vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, eu reclamo muito? Pergunta para ela também, na sua visão, na sua opinião, eu sou teimoso, teimosa? Eu sou insistente? Talvez a pessoa diz, quase nada, só até o nível da irritação. Né? A gente insiste, meu povo, em tentar agradar quem nos despreza. Quantas vezes você insistiu em correr atrás de quem não ligava para você? Igual um cachorrinho abanando o rabo à espera de ganhar alguma coisa, não ganhava nada, pontapé, maus tratos. E você insistiu. Quantas vezes a gente insistiu em bajular quem não merece? E não vamos insistir nas coisas de Deus. Com as coisas de Deus há muito mais razão para a gente insistir do que riscar de novo um fósforo, do que atritar uma pedra, porque nós temos de Deus uma garantia que o fósforo não dá, que a pedra não dá. Pode ser que depois de você ter riscado muitas vezes um fósforo, ele não acenda, porque ele está falhado, fracassado, o tempo dele venceu, ele já não tem mais a química necessária para poder incendiar. Talvez as pedras que você atritavam já deram o que tinha que dar, amigo. Então você não tem promessa nem do fósforo nem da pedra, mas de Deus você tem uma garantia. Da parte de Deus está garantido que o fogo vai pegar. Você acredita? Você confia? Nunca perca a esperança. Não perca a sua esperança, porque o tempo de Deus mostrar misericórdia está chegando. Aliás, já chegou. Se já chegou o tempo de você crer, por que Deus te trouxe para esse acampamento de oração? Para poder ter misericórdia de você, porque chegou o tempo de você ter fé.
O Senhor te trouxe aqui para levantar a sua fé. Por isso que esse acampamento se chama acampamento de oração, fé e milagres. Você pediu a Deus milagre? Pois Ele te deu primeiro fé. E pela fé você verá o milagre acontecer. Peça com fé, diz esse mesmo São Tiago. Pega depois São Tiago capítulo 1, leia o capítulo inteiro e você vai ver São Tiago te explicar uma coisa espetacular a respeito da oração. Peça com fé, não duvidando, mas não deixe de pedir, porque Deus está demorando para responder. Risque o fósforo outra vez, faça voarem as faíscas, tenha querosene do lado. Porque na hora que a chama pegar, você vai precisar alimentar esse fogo. E não vai demorar para que isso aconteça. Você está preparado para ver tudo ser abrasado pelo fogo do Espírito Santo na sua vida? Você está preparado para ouvir da boca de tantos, ou sair da sua boca o que eu ouvi da boca do pai da Júlia ontem? A nossa família estava destruída, despedaçada, o nosso casamento não estava bem, as coisas estavam todas ruins, mas de repente, através da Júlia, daquela cura, daquele milagre, dessa cura do câncer, o fogo pegou em tudo. A nossa família foi abrasada pela presença do Espírito Santo. Eu simplesmente, digo a você que simplesmente, eu não acredito que em toda a história da humanidade tenha havido uma só oração certa, feita no Espírito certo, que tenha ficado para sempre sem resposta. De verdade, meu irmão, eu não acredito. Como assim, Espírito certo? Existe um Espírito certo para a gente rezar. Sabe qual é? Seu colega deve saber, pergunta para ele, qual é o Espírito certo? Pergunta, você sabia que tinha jeito certo para a gente rezar? Um Espírito certo? Qual é o Espírito certo? Como assim Espírito certo para a gente rezar? Espírito de fé. É com fé. Mas o próprio Senhor pergunta, o Filho do Homem quando vier encontrará fé sobre a terra? Encontrará fé aqui neste acampamento de oração? É isso que Deus quer de nós, meu querido, fé e oração, não é outra coisa, fé e oração, porque a oração, ela é o sacrifício espiritual que aboliu todos os sacrifícios antigos. Você lembra que no Antigo Testamento, o povo ofertava a Deus aqueles sacrifícios de bois, de carneiros, sangue de bodes, de touros. Quando uma pessoa chamar você para poder fazer pacto de sangue, ou derramar sangue de animal numa encruzilhada, diga, eu não vou, porque o meu sacrifício a Deus não é esse. O único sangue que precisava ser derramado já foi, é o sangue de Cristo na cruz, e eu não vou fazer pacto com entidade nenhuma, derramando sangue em encruzilhada, não vou. O meu sacrifício é espiritual, não é na carne, não é sangue. O meu sacrifício é espiritual, o meu sacrifício é a oração. Nossa, Márcio, de onde é que você tirou isso? Da palavra de Deus. Há um momento em que Deus fala para Isaías assim: o que me importa, do que me importa a abundância dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto, eu estou cansado de holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, eu estou cansado do sangue de touros, de cordeiros, de bode, sangue de bicho não me agrada. E lá no versículo 11, Deus termina dizendo assim: quem foi que pediu essas coisas para vocês? Acho que Deus não aguentava mais o fedor. Eu já morei perto de açougue. Quem aqui já teve essa alegria? Levanta a mão. É cheiroso. O dia que você achar que sua casa está fedendo, muda para perto de um açougue. É sangue, é carne que toda hora é cortado. Tem que limpar muito bem, gente. O que acontecia no templo? O templo era um açougue.
Levava o boi, levava o carneiro, levava o bode, cortava, o sangue escorria, tinha que lavar constantemente o templo. E Deus vira para eles e pergunta: quem foi que pediu para vocês matarem esses bichos para mim? O Evangelho ensina o que Deus pede de nós. O que é que Deus pede de nós? O que nós fizemos nesta manhã de adoração. Eu estava acompanhando. Que adoração maravilhosa. Gente, nós vivemos o céu nesta manhã aqui na terra, nesse momento de oração. É isso que Deus pede de nós. A palavra dele diz: está chegando a hora, diz o Senhor, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e estes adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, os adoradores que Ele procura. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando no espírito, nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício espiritual da oração. Deus não precisa das suas carnes. Deus não precisa que você vá derramar sangue de nenhum bicho. Deus não precisa de simpatia. Não precisa dos nossos amuletos. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de um coração entregue a Ele, que recorra a Ele como Pai e diga: meu Pai, eu estou precisando do Senhor. Até quando o Senhor vai demorar? Me socorre, me ajuda, vem depressa, meu Senhor. Se nós levantarmos diante de Deus uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com fé, revestida de amor, acompanhada do nosso empenho, gente, esforço para fazer o bem, com louvores, com agradecimentos, essa oração nos alcançará tudo o que nós pedimos, tudo. Há testemunhos poderosos que nos garantem que a oração é tremendamente eficaz. Você pode procurar na Bíblia, que serão inúmeros os testemunhos. Mas ontem Deus quis trazer para nós o testemunho de um milagre, de um câncer que não poderia ser redimido, porque ele já tinha feito todos os estragos que ele poderia fazer, inclusive condenando o olho de uma menininha. Mas onde há fé e aonde há oração, milagres acontecem. Por que nós precisamos participar de um acampamento de oração como esse? Porque às vezes a nossa fé não dá conta da oração sozinha. Para curar a Júlia, Deus precisou da oração da mãe dela, precisou da oração do pai dela, mas precisou também daquela adoração em que todos nós, irmãos, estávamos aqui rezando e clamando, e a força de oração que brotou deste lugar, viajou quilômetros de distância para alcançar uma criança de 5 anos, que mal sabia o que estava acontecendo, e curou aquela menina. Então eu quero lhe dizer, a cura que a Júlia recebeu não dependeu da fé dela, mas havia gente de fé em oração, e o Senhor atendeu. Talvez o seu marido não tenha fé, talvez o seu filho não tenha fé. Tenha fé pelo seu marido, tenha fé pelo seu filho, tenha fé pela sua esposa. E talvez ele não se abra por si mesmo a essa ação da graça de Deus, mas vai chegar uma hora que o sofrimento vai abrir a pessoa. Tem uma hora, gente, que se a caixinha não abre por bem, ela se abre pela força da dor. Quantos de nós aqui estamos aqui porque a dor veio e abriu a gente para Deus? E sabe o que precisa na hora em que a dor abrir a sua filha, abrir o coração do seu filho? Precisa ter a coisa certa para entrar dentro da caixinha. E se ele não tiver fé para pular dentro, põe a sua por ele. Quando a caixinha abrir, põe a sua oração. Agora, que triste quando um pai e uma mãe se desesperam, porque quando aquele filho que tanto precisa se abre, o que vai entrar? Vai entrar o desespero da mãe, vai entrar o desespero do pai. Aí aquele que poderia ter recebido salvação entra em desespero ainda maior, enlouquece de dor. É com fé para que seja firme. Aqueles que vieram antes de nós pela oração foram libertos e protegidos do fogo.
foram protegidos das feras, foram protegidos da fome. E note que quando você pega o Antigo Testamento, tudo isso que aconteceu pela força da oração, aconteceu antes que a oração recebesse de Jesus toda a sua força. Imagine então o poder da oração cristã. Quem é cristão aqui, diga eu. Quem tem fé em Jesus, diga aleluia. Você duvida da força de oração que Deus te deu? Quando nós duvidamos da nossa oração, nós não duvidamos de nós, nós duvidamos dele. A gente não duvida da nossa capacidade de pedir, a gente duvida da capacidade de Deus de atender. Eu quero dar o meu testemunho a você. Desde os meus 14 anos que eu tenho seguido com mais fidelidade o Senhor. E eu nunca vi uma pessoa que rezasse com fé deixar de ser atendida. Eu não terei o desprazer de ver a sua oração cair no vazio. Eu vou com você me alegrar, porque a graça do Senhor será dada a você. Você tem dúvidas disso? Então diga comigo: o Senhor olhou para mim, o Senhor me atendeu. Diga ao seu irmão: o Senhor atendeu você. Veja, meus queridos, mesmo que nesta ou naquela situação, a oração não faça cair chuva sobre um incêndio, porque faz. Daqui a pouquinho, Frei Josué falou que vai abençoar aquelas medalhas das 2 cruzes e aqueles crucifixos que foram adquiridos. Se você quiser, adquira o seu, inclusive para você dar às pessoas. Estou lhe dizendo isso porque acabei de lembrar um testemunho que foi lido no Sorrindo para a Vida. Era uma vila ali no campo, houve um incêndio e o fogo já estava chegando ali no vilarejo. As pessoas não sabiam mais o que fazer porque o vento estava empurrando o fogo. Tem gente que já está lembrando do dia que esse testemunho foi lido no ar. O fogo já estava lambendo as casas, e se pegasse numa casa ia pegar em todas, porque as casas estavam juntas. Quando uma mulher me pega aquela medalha das 2 cruzes e começa ali no meio de todos a rezar: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque se uniu a mim, é o que está escrito na medalha: eu o livrarei e o protegerei. Senhor, cumpre esta palavra. E diante dos olhos de todos, o vento que soprava para cá começou a empurrar o fogo para longe das casas. Inexplicavelmente. Pelo tempo suficiente para chegar o caminhão-pipa para ajudar no controle do incêndio. Nem uma casa se queimou, porque a oração tem poder de barrar até a catástrofe que está chegando. Pode ser que numa ou noutra situação, ela não faça cair a chuva sobre um incêndio, ou não detenha um animal selvagem, ou não faça aparecer comida na mesa de uma família faminta, ou não impeça milagrosamente um sofrimento, mas ela sempre vem socorrer os que suportam a dor com paciência. Você que está suportando esse sofrimento com paciência, você não ficará sem socorro. A oração aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que essa pessoa veja com os olhos da fé a recompensa do Senhor que a espera. Se quando a gente pega a Bíblia e olha lá no passado, houve ocasiões em que a oração fazia vir pragas, derrotava exércitos, impedia de cair a chuva, como nós lemos nesta passagem. Agora a oração tem um outro foco, uma outra direção. A oração autêntica afasta a ira de Deus, ela vela pelo bem dos inimigos, ela clama a Deus pelos perseguidores. Então eu te pergunto: seria de admirar que a oração fizesse cair água do céu, se ela conseguiu que de lá do céu descessem línguas de fogo? Meu querido, vou terminando por aqui lhe dizendo uma coisa que eu queria que quero que fique gravada no seu coração: só a oração consegue de Deus tudo o que ela quer. Só a oração. Só a oração confiante é capaz de antecipar o socorro de Deus. Tem um socorro de Deus para a sua vida.
E o segredo para você antecipar esse socorro, você precisa aprender com Nossa Senhora. Nossa Senhora chegou para Jesus e disse para ele: ó, acabou. Ele não tem mais vinho. Jesus vira para ela e diz: o que nós temos com isso? A gente é convidado nessa festa. Ela olha para ele como quem diz assim: você vai deixar que comece mal um casamento? Eles mal acabaram de casar, Jesus. Você vai deixar essa família desandar? Só não olhar. E Jesus, como um filho que recebeu da mãe uma solicitação que o contraria, porque ele foi contrariado, ele ficou lá, virou para ela e disse: o que nós temos com isso? Vira para Nossa Senhora e diz: o que eu tenho com isso? Sabe o que Nossa Senhora respondeu para Jesus? Me diga. Nada. Quem é mãe sabe, tem hora que a gente não tem que responder a filho. Nossa Senhora, sabe o que ela disse para Jesus? Virou para os serventes e disse: façam o que ele mandar. Aguarda aí que ele já vai mandar já. Nossa Senhora sabe das coisas. A sua fé é uma fé que desanima, ou é uma fé que diz para quem está à sua volta: aguarda que ele já vai fazer. Está na hora de você antecipar o socorro de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé um pouquinho. Feche os seus olhos. Põe as mãos sobre o seu coração. Jesus não quis que a oração servisse para fazer mal algum, pelo contrário. O Senhor quis que toda a eficácia da oração fosse apenas para servir o bem. E é por isso que a oração não tem outra finalidade, senão tirar do caminho da morte as almas dos falecidos. Pela sua oração você pode tirar a alma do seu pai e da sua mãe do caminho da morte. Márcio, meu filho morreu sem se converter. Ele morreu, mas você está vivo? Está viva? Reza pela alma dele, porque a oração pode alcançar o seu filho lá, e ela pode tirar o seu filho, a sua filha do caminho da morte. A oração tem o poder de fortalecer os fracos. Seu amigo está desistindo, sua filha está abandonando o casamento porque não aguenta mais. Tem uma pessoa que está cedendo às pressões, está caindo em angústia. A oração, a sua oração pode fortalecer esta pessoa. Nós lemos nesta palavra: a oração tem o poder de curar os enfermos, a oração tem o poder de libertar os possessos, a oração tem o poder de abrir a porta das prisões, de desamarrar a vida das pessoas. Ela perdoa os pecados, ela afasta as tentações, ela faz parar as perseguições, ela fortalece e levanta os desanimados e abatidos, ela enche de alegria as pessoas boas, ela protege os que precisam pegar a estrada e leva aquela pessoa pelo trajeto inteiro seguro até chegar em casa. Por isso quem tem Deus nem medo de viajar tem. Ela acalma as tempestades, ela detém os ladrões, ela dá alimento aos pobres, ela ensina os ricos, ela levanta aqueles que caíram, ela sustenta aqueles que vacilam e ela firma aqueles que estão de pé. É orando que nós enfrentamos toda e qualquer aflição e honramos a Deus. Com as mãos sobre o seu peito, receba esta oração agora. Senhor Jesus, no teu nome e no poder do teu sangue derramado, separa agora este meu irmão, esta minha irmã, de todos os pecados que ainda o prendiam. Diga a Jesus: separa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Diante desta palavra, eu quero fazer como Elias, clamar água,
sobre os meus pecados para que sejam lavados, mas clamar o fogo sobre toda a opressão para que seja desfeita. E eu declaro guerra aos espíritos das trevas que repetidamente me atacam e procuram me enlaçar. Jesus, durante todo esse acampamento de oração, pela tua palavra que foi proclamada, pelas orações que foram feitas, Senhor, tu pisaste a cabeça da serpente. Senhor, em teu nome, o inimigo é obrigado agora a se afastar de mim. Acabaram-se os seus direitos, acabaram-se as suas exigências sobre mim e sobre a minha vida. Pelo sangue do Cordeiro eu fui resgatado do meu pecado e de toda a ação de Satanás. Levante bem alto a sua mão direita e diga: meu Senhor Jesus Cristo, eu agora assumo, eu tomo posse, que eu estou redimido pela fé em Ti. Tu és o triunfante Cordeiro de Deus. Tu és o vencedor, a quem o inimigo deve obedecer, e diante de quem ele é obrigado a fugir agora, deixando livre a mim e a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor Jesus, Tu és o libertador, pelo qual foi despedaçado neste final de semana, foi despedaçado o poder de Satanás e do meu pecado. Põe de novo a mão sobre o seu coração e diga para Jesus: Senhor, eu estou decidido. E se você não estava decidido, se decida agora. E diga a Jesus que está ouvindo você, como eu também vou dizer: Senhor, eu estou decidido de uma vez por todas. Eu me decido mais uma vez por Ti, Senhor. Eu creio no Senhor, e eu quero seguir o Senhor no seu caminho de cruz, em obediência, Senhor, aos Teus mandamentos, pelo poder do Teu sangue redentor. Abra bem os seus braços e diga: meu Senhor Jesus Cristo, Tu transformas o Teu sangue por mim derramado no Calvário em uma parede que me separa de todos os poderes do inimigo derrotado. O Senhor está me colocando debaixo de uma intransponível proteção. Eu estou redimido pelo Teu sangue para fazer a Tua vontade. Eu pertenço somente a Ti, e neste momento eu Te peço: derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vai estendendo as mãos sobre todo este centro de evangelização e diga: em nome de Cristo, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Batiza-nos agora na força da Tua graça, no poder, Senhor, no Teu poder. Sharia labandaria labandaria labaria labaria. Irelesandaria lamandaria lavaria lacandaria labaria mandaria labaria labaria. Senhor, derrama no meio de nós os Teus carismas de cura, os Teus carismas de libertação. Tu és o nosso libertador. Passa com a Tua cruz bendita no meio de nós, a mesma cruz que o Senhor levou ao limbo, a mesma cruz com a qual o Senhor fez recuar o inferno. Passa com ela agora no meio de nós, Senhor Jesus, consolidando a nossa libertação até o fim, até a última gota, e derramando sobre nós o Teu Espírito Santo com todos os seus dons. Levanta mais alto os seus braços e com as suas mãos abertas diga: Senhor, dá-me o dom de orar em línguas. Senhor, eu quero esta graça de poder orar na força do Teu Espírito, com os gemidos inefáveis que a Tua palavra diz. E se o Senhor quiser, pode me dar esse dom agora, porque eu estou disposto a receber. E com as suas mãos abertas e erguidas, ore comigo.
Oria la mandaria la varia la mandaria la candaria la varia la bara 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 Nere mandaria la varia la mandaria la Shiria lavandore. Oria la varia la candaria la varia la varia a terra tem que estremecer. Quando eu orar, no céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória.